vamos seguir aqui então, né? Ah, agora a gente vai começar a estudar as bases iônicas, né? A gente só viu, por enquanto, uma base, né? Que era a base covalente, que era a amônia. E a gente só vai ver ela, das bases covalentes. E agora sim, vocês vão ver que praticamente a gente vai estudar só as bases iônicas, né? Que são as que mais se enquadram, digamos aqui, dentro do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, tá? Então, o que são as bases iônicas? Eu já tinha feito uma explicação do jeito genérico, né? Eu disse para vocês que são moléculas formadas por ligações iônicas. A gente sempre tem o cátion ligado a um ânion. Sempre esse ânion já é a hidroxila, que é o OH-. O que muda é o cátion. E eu também já tinha dito que o cátion sempre ele é um metal, certo? Sempre é um metal. Então, lá na tabela periódica, todo mundo já sabe onde é que acha os metais lá na tabela periódica, né? E aqui eu peguei como exemplo aí uma das bases mais conhecidas, talvez, né? Que é essa daqui, o hidróxido de sódio. E aqui, então, pessoal, eu já vou ensinar para vocês a nomenclatura, né? Como é que são as nomenclaturas das bases. Já adianto aqui para a felicidade de vocês que o pior já passou, né? Eu acho que o jeito mais complicado de fazer nomenclatura são os ácidos. E e aqui, depois de saber a nomenclatura dos ácidos, o resto é mais fácil, certo? Então, aqui nas bases, as bases simplesmente a gente diz que é hidróxido de, e aí coloca o nome do elemento, certo? Então, aqui, ó, no caso dessa base aqui, ela é o hidróxido, que é o ânion hidroxila, né? Hidróxido de, e aí o metal é o sódio. Bem fácil, hidróxido de sódio. Qual é a reação que a base faz? Simplesmente a água dissocia os íons, né? Eu tenho íons ligados por ligação iônica, formando um bloco cristalino. Então isso aqui a gente tem ligação iônica aqui. Isso aqui, por exemplo, em condições normais, né? Isso aqui é um sólido, certo? Então a gente tem o frasco lá do reagente com hidróxido de sódio, ele é um sólido. E essa estrutura sólida aqui, ao ser colocada em água, a água vai lá naquele sólido e começa a arrancar os íons H+, os íons Na+, arranca os ânions OH- e separa todos eles. Então a gente percebe que a gente jogou um sólido em água, agitou por um determinado tempo e aos nossos olhos sumiu o reagente, né? Não, ele não sumiu, é que a água está solvatando os íons, né? A gente tem o Na+ rodeado por molécula de água e os OH- rodeado por molécula de água. E aí então a gente percebe isso, que os íons simplesmente foram solubilizados em meio aquoso. Então aqui embaixo eu fiz toda essa coisa que eu estou explicando para vocês, está tudo ilustrado aqui embaixo, né? Tentando mostrar para vocês, né, o que é o NaOH. Ele é um sólido, ele é uma estrutura cristalina. Aqui nesse desenho aqui, os íons OH- estão simbolizados pelas bolotinhas vermelha com branca, né? O vermelho é o oxigênio e o branquinho o hidrogênio. E as esferazinhas roxas ali estão simbolizando o cátion Na+. Então, eles ligados um com o outro por ligações iônicas, isso aqui forma uma estrutura cristalina que a gente chama. A olho nu a gente enxerga, isso aqui é um sólido. Só que quando a gente joga esse sólido em água, o que as moléculas de água fazem lá é aquele esquema que eu tinha explicado para vocês. Um monte de molécula de água rodeia os cátions, apontando para o lado do cátion os oxigênios da água, que é a parte parcialmente negativa da molécula de água, e a mesma coisa as moléculas de água fazem com os ânions, só que elas apontam para o lado do ânion os hidrogênios delas, porque é o lado da molécula de água que é parcialmente positiva. Então a gente tem atração de cargas opostas aqui, né? É a atração eletrostática entre cargas opostas. E aí então esse processo aqui a gente chama de solvatação, ou solubilização, certo? E é isso que acontece. Percebam que colocar uma base iônica em meio aquoso, o ânion hidroxila ele já faz parte da base. A água simplesmente separa ele do sólido e deixa ele lá na solução, disponível para reagir, certo? Na real é isso que está acontecendo aqui nas bases iônicas, certo? E a nomenclatura, por enquanto, vocês vão ver, depois tem uma novidadezinha mais adiante, mas por enquanto ela é bem fácil. É só chamar hidróxido de e colocar o nome do elemento, certo? Acho que eu expliquei tudo aqui, deixa eu dar um conferes aqui antes, né? Então a gente viu a
falei da classificação, né? Ela é uma base iônica, já falei da nomenclatura da base e já mostrei como é que é a reação, tá? Acho que está bem explicado aqui, né? Deixa eu ir adiante aqui. Bom, seguindo essa lógica, então, dos hidróxidos, a gente acabou de estudar na tela anterior o hidróxido de sódio, né? Que era esse aqui, ó. O sódio, ele é do grupo metais alcalinos, lembram? Então, os elementos aqui dos metais alcalinos são esses. Só que tem que lembrar que esse grupo 1 aqui, em muitas tabelas colocam o hidrogênio aqui no grupo dos metais alcalinos. Mas, na real, eu já expliquei isso, eu acho, quando eu dei a aula de tabela periódica. O hidrogênio ele é um elemento que não tem lugar na tabela periódica. Se bota ele num lugar, ele respeita algumas coisas e outras não. Se bota ele em outro lugar, é a mesma coisa. Ele não tem um lugar perfeito para ele na tabela periódica. Então, tem muita tabela periódica que, por exemplo, deixa eu explicar aqui. Quem monta uma tabela periódica e bota o hidrogênio aqui, no mesmo grupo 1, a pessoa está se referindo à distribuição eletrônica dele. E aí está correto, ele tem essa lógica de distribuição eletrônica. Mas a reatividade dele não é a mesma reatividade desses elementos aqui. Todos aqui são metais, eles têm tendência muito grande em perder elétrons. E o hidrogênio ele quer receber um elétron. Ele não é um elemento que quer perder elétron. Geralmente existe ele como... Ele perde elétrons nas ligações que é desfeita dele, mas aí ele é incorporado por outra molécula. Quando a gente escreve no papel íons H+, eu mesmo não falo, eu tenho íons H+. Na real não é o H+, na real é o H+ incorporado na água, entendeu? Que é o H3O+, certo? Então, eu quis fazer esse destaque aqui, eu botei até um X vermelho, né, para dizer que nesse quesito aqui, reatividade, o hidrogênio não faz parte dessa família aqui, né? No quesito reatividade, não. Então, ele está até fora aqui. Inclusive, essa tabela que eu uso aqui na aula, ele já está até pintadinho aqui, que não é um metal, né? Entendeu? Então, aqui os metaizinhos da tabela estão com essa coloração meio roxa aqui. Ele não é um metal, certo? Bom, tirando o hidrogênio, então, que ele é a exceção aqui, se a gente for olhar o grupo 1, que são os metais alcalinos, esses elementos todos aqui, todos eles têm a tendência a perder um elétron. São metais que têm a tendência a perder um elétron. E pode ter certeza que na natureza a gente vai encontrar eles, todinho eles já perderam o seu elétron. Quando eu digo na natureza é assim, ó, no andar das coisas, na espontaneidade das coisas acontecerem, isso aí já aconteceu na natureza. A natureza já se encarregou de possibilitar com que eles perdessem o elétron, certo? Quando a gente quiser ter um elemento desse, bem como está na configuração eletrônica da tabela periódica, aí o ser humano vai ter que ir contra a regra da natureza. Por exemplo, sódio metálico, que é o sódio ele tem o número atômico 11, ele vai ter 11 elétrons. Esse sódio metálico existe só se tu comprar ele. Ele vai vir, inclusive, até imerso numa solução, num solvente, para que ele não entre nem em contato com nem a umidade do ar, porque se ele encontrar só com a umidade do ar, ele já perde o elétron dele. De tanta vontade eles têm de perder esse elétron, certo? Bom, então fazendo esse meu discurso aqui, eu quero dizer o seguinte: todos os elementos do grupo 1, que são os metais alcalinos, que é esses aqui, todos eles, tá? Tirando hidrogênio, todos eles querem perder um elétron. Então, quando eles perdem esse elétron, eles vão virar um cátion monovalente, né? Virando um cátion monovalente, eles podem se combinar com uma hidroxila e aí formar essas bases aqui. Então, todos esses elementos aqui existem as bases, os hidróxidos deles. Então, existe o hidróxido de lítio. Então, vocês estão vendo que a nomenclatura é bem simples, ó. Existe o hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio, que a gente já viu, o hidróxido de potássio. Esses dois aqui são reagentes bem coringa de laboratório. Esses dois aqui, ó, é o xodó dos laboratórios. O resto já é coisa bem rara, né? Hidróxido de rubídio, hidróxido de césio, hidróxido de frâncio. Aqui já são elementos muito pesados. Muitos deles já têm isômeros radioativos, como por exemplo o cédio, então digamos, não é um reagente de laboratório, né? Estou só mostrando para vocês aqui para ser mais coerente assim, com as possibilidades, né? Que existem sim, mas o xodó do laboratório é esses dois aqui, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Isso aqui é mais comum que... Então... esses aqui são as possibilidades, então, de bases iônicas desses metais aqui. Bases iônicas, então é isso que eu quis mostrar nessa tela aqui, ó. Bases iônicas de metais alcalinos, certo? Como que é o nome delas? É esses aqui.
hidróxido de, e aí diz o nome do elemento químico. O que eu tenho que dizer aqui para vocês? Percebam que aqui eu não quis falar das reações, né? Eu até posso botar na tela aqui como que seria a reação deles. É só tu trocar o sódio por qualquer outro símbolo aqui, então por isso que eu não quis fazer as reações, ficaria muito repetitivo, né? A reação é essa, pessoal, a base ela é formada por ligação iônica, coloca a base em água e a água separa os íons. É isso, a água solvata os íons, né? Isso é a reação que acontece. E aí, no solvatar os íons, a gente acaba deixando disponível na solução lá as hidroxilas. A reação é essa. Então, aqui, acho que até isso é bem fácil nas bases iônicas também, né? A nomenclatura é bem tranquila, o hidróxido do elemento, e a reação é essa daí, entenderam? Então, acho que é bem tranquilo aqui a explicação, certo? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que... Antes, bom, eu vou fechar esse vídeo aqui e eu começo no próximo. Peraí.